Olá, tudo bem? Eu sou o Roger, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário na Real. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a ferramenta do site Clube do FI, é a ferramenta de calculadora de juros compostos. A gente vai estar fazendo alguns cálculos aí para estar entendendo como funcionam os juros compostos, ok? Antes disso eu quero estar mostrando para vocês aí, contando uma história bem rapidinho. Há mais ou menos uns 5 anos eu fiz um investimento aí de uns 15 mil reais em um negócio próprio. E esse negócio acabou não dando muito certo, eu tive que me desfazer. Então eu simulei aí para a gente ver o que aconteceria se eu tivesse, em vez de aberto esse negócio, ter investido esse dinheiro em algum fundo imobiliário, tá? Então eu fiz o cálculo aqui com o fundo imobiliário FLMA11, como se tivesse feito a aplicação no dia 30/7/2015, que fecharia então 5 anos, né? E 15 mil reais aqui é o valor que eu tive aplicando, tá? Ok? Então os resultados aqui são esses. Hoje eu teria um patrimônio de 31 mil reais, aplicando os 15 mil. Hoje estaria num patrimônio de 31 mil reais e estaria recebendo mensalmente um aluguel de 58 reais, tá? No início eu estava recebendo 117, tá? A gente tem que entender que esse fundo FLMA11 ele tem uma aplicação em um hotel e o hotel está totalmente fechado em função da pandemia, né? Por isso que os rendimentos dele caíram. Mas isso para nós não importa muito. O que é interessante da gente ver aqui é que em 5 anos eu dobrei o patrimônio. De 15 eu fui para 31 mil. Isso agora na pandemia. Antes a gente estava com um valor bem mais alto. Se acompanhar o gráfico aqui, dá para a gente ver lá em cima onde está escrito reinvestindo. A gente chegou a R$ 53.900 aqui no pico do fundo. Lá por 14 de novembro, tá a data ali. Então a gente chegou ao pico desse fundo tendo 53.900. Se eu quisesse vender naquela época, teria triplicado o valor da aplicação, né? Hoje ele acabou caindo um pouco aqui, conforme a gente vê no gráfico, em função da pandemia. Os últimos 2 meses, se eu não me engano, esse fundo não pagou dividendo, mas isso não tem problema. Se eu quiser ir ali, digamos que eu tivesse investido naquela época, né? Eu não fiz isso, mas digamos que eu tivesse feito e quisesse hoje sacar o dinheiro, eu teria simplesmente o dobro em 5 anos. Lembrando que aplicando em um negócio próprio eu não tive sucesso e isso deu um trabalho enorme, deu um estresse. Então naquela época eu não tinha conhecimento, não tinha esse conhecimento sobre os fundos imobiliários. Senão, com certeza eu teria feito uma aplicação em fundos imobiliários, talvez diversificado um pouco, né? Essa é uma simulação bem simples, né? Uma simulação bem grosseira, assim, só para a gente ter mais ou menos uma ideia como funcionam os juros compostos, ok? Não é claro que se a gente for aplicar, teria que fazer um estudo melhor, diversificar um pouco isso, escolher algum fundo que pague um dividendo um pouquinho melhor. O FLMA11 não é um dos melhores pagadores assim de dividendo. Eu tenho ele em carteira, gosto dele pela facilidade pelo valor da cota, que ele geralmente está baixo. Então qualquer dinheiro que sobra, qualquer pagamento de dividendo de outro fundo, a gente consegue estar aplicando nele. Mas óbvio que tem muita coisa para diversificar e muitos outros fundos aí que pagam mais que ele. Então os resultados com certeza seriam melhores se tivesse diversificado, digamos assim. Mas é uma simulação bem a grosso modo mesmo, tá galera? Lembrando que essa simulação é feita com dados do passado, né? Não significa que aconteceu no passado que vá se repetir, então a gente tem que tomar cuidado, tem que analisar o fundo, tem que fazer o dever de casa, né? É só uma simulação básica para a gente entender, para a gente ver que o conhecimento faz diferença. Se eu tivesse esse conhecimento na época, não teria feito outra aplicação e sim estaria aí aplicando pelo menos uma parte em fundos imobiliários, né? Hoje teria um bom dinheiro em caixa, tá? Espero ter ajudado, espero ter tirado dúvida de quem estava com dúvida aí sobre juros compostos. Qualquer coisa deixa nos comentários aí. Um abraço e até o próximo vídeo, galera.